Olá, minhas amoras! Sejam bem-vindas de volta ao canal. Eu tô tentando fazer vídeos toda semana, então essa semana a gente vai fazer um Planeje Comigo, que é um daqueles vídeos que a gente mais gosta, é um dos que são mais vistos aqui. Eu tô sendo bem ousada, resolvi fazer um tema que eu já vi muitas vezes e eu acho super bonito e tem tudo a ver com o que tá acontecendo neste momento. Na verdade, eu não sei se está acontecendo porque eu não vi esse ano ainda placas, mas o ano passado, como eu moro no litoral, eu vi algumas placas pela cidade dizendo que era a época da migração das baleias, então elas aparecem por aqui nesse período do ano. O ano passado foi nosso primeiro ano aqui, eu não cheguei a vê-las, eu tenho esperança de um dia ver. Resolvi então ser ousada e fazer esse tema de baleia dentro do meu bullet journal para esse mês. Então esse mês não rolou a enquete que eu costumo fazer lá no Instagram para escolher o tema. Geralmente eu dou 2 temas e o pessoal escolhe. Mês passado eu dei 2 temas e o pessoal ficou dividido, ficou meio a meio e eu que tive que decidir no fim das contas. E esse mês, devido a algumas coisas que aconteceram e que eu vou falar também nesse vídeo, porque nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas que estão acontecendo na minha vida, algumas reflexões, falar sobre saúde mental, falar sobre situações, fases da vida, enfim. Então a gente vai conversar bastante nesse vídeo. A minha ideia é falar bastante. Eu vou gravar lá na mesa depois e vou fazer voice over, né, aquela voz sobreposta para falar um pouquinho sobre esses assuntos. Mas eu espero que vocês gostem de acompanhar. Provavelmente vai ser um vídeo mais longo porque eu tenho bastante coisa para desenhar. Então vamos lá para a mesa. Primeiro a gente vai ver o mês de maio como ficou e aí eu já vou conversar um pouquinho com vocês. Depois a gente parte para o mês de junho. Vamos lá? Então, minhas amoras, vamos primeiro começar vendo como ficou o mês de maio. Então, eu já mostrei aqui pra vocês, né, os meus chazinhos e tudo mais, mas eu quero falar um pouquinho também sobre o andar do mês. Eu tô passando por uma fase bem complicada. Se vocês verem, né, se a gente comparar aqui com abril, o meu calendário de abril, cadê? Olha isso, meu calendário de abril super lotado e tudo feito e tudo mais. Pouca coisa não foi feita, mais pro fim do mês. Mas o mês de maio ficou meio vazio, e isso é porque eu tô passando por um período meio complicado. A maior parte do mês de maio foi bem complicado pra mim. No fim do ano passado eu fui diagnosticada com transtorno bipolar e antes eu vivia isso tudo, eu já tinha o transtorno, é óbvio, só que eu não sabia o que era e agora eu sei. E aí eu acho que talvez, pelo fato de eu estar conseguindo enxergar isso com mais clareza agora, esteja sendo até um pouco mais complicado às vezes de lidar, sabe? E apesar de eu já estar medicada, mas como eu tô no início do tratamento, a gente ainda tá assim, né, experimentando, ajustando. Eu vou ter uma nova consulta médica, inclusive no dia de hoje, e eu vou conversar com um novo médico pra gente ver aí a questão do tratamento, como vai ficar, porque eu acho que o remédio não está fazendo o efeito que deveria. Então eu tô tendo bastante dificuldade. Eu tive semanas em que eu não consegui dormir, em que eu fiquei muito agitada, e aí eu tive semanas que eu cheguei a ter uma certa depressão, assim. Então realmente, assim, tem sido um mês bem difícil. Então a maioria das coisas eu não fiz, ficou pra depois. Minhas tarefas semanais também eu fiz muito pouco. Muita coisa realmente assim ficou para depois. Muita coisa eu não consegui seguir. Os meus hábitos, os xizinhos é tudo que eu não fiz, então eu não fiz quase nada. A maioria eu não fiz. E o meu humor, tá vendo? Eu fiquei bem agitada e depois eu fiquei down assim por muito tempo. Eu ainda tô nessa fase, eu não fiz nada de memória, eu não desenhei nada. Às vezes eu não tinha um pique, às vezes eu não tinha um tempo. Além disso, né, eu tô tendo alguns imprevistos, algumas coisas que aconteceram, que aí foram me tirando também do meu eixo. Eu postei, no começo do mês eu postei no Instagram, depois eu não postei mais, mas eu tô tentando postar aqui no YouTube com frequência, então esse vai ser o último vídeo, né, ainda nesse mês. Se é que eu consigo, acredito que eu vou conseguir editar e postar ainda esse mês de maio, essa é a ideia, mas se não der, tá dentro dessa semana agora, que começa junho também. E aí as minhas semanas, a primeira semana, como eu falei, eu tava bem agitada, então ainda teve bastante atividade, eu fiz bastante coisa, e depois eu ainda consegui até fazer um videozinho, né, onde eu fiz esse desenho, eu mostrei lá pra vocês. Segunda semana, foi uma semana também ainda com bastante atividade, que eu fiz bastante coisa. Poucas coisas eu passei para depois, a maioria eu fiz. Mas aí depois eu comecei a ter umas semanas bem difíceis. A semana 20, por exemplo, foi uma semana que eu tentei até
programar ela diferente, fazer manhã, tarde e noite, para ver se eu conseguia colocar atividades sem querer fazer demais, mais do que eu conseguia. Então eu tentei fazer isso. O que não deu tão certo, eu vou contar pra vocês, porque eu realmente tive como eu tô falando, eu tive muita dificuldade de fazer as minhas atividades como elas deveriam ser e tudo mais. E essa última semana, que foi a semana 21, eu praticamente não fiz quase nada das minhas tarefas. E aí eu acabei usando uma página só, inclusive, tá vendo? Porque eu fui pondo aqui, e aí sobrou esse espaço, e eu falei, vou fechar aqui, e que aí eu nem uso a outra página. Enfim, gente, tá complicado, mas a gente vai levando, porque eu já estou, como eu disse, eu já estou em tratamento, eu já tô indo atrás, então é só uma fase, é só um momento e vai passar. E agora vamos falar sobre junho, então. Então eu comecei fazendo um estudo aqui do que eu ia, de cor, de ideia do que eu ia fazer e como que eu vim para essa ideia. Eu comprei essa semana atrás 3 canetas novas da Energel, da Pentel Energel 05, que eu sou simplesmente apaixonada. Eu já falei sobre a Pentel Energel 05 na cor preta que eu tenho e que eu tava simplesmente apaixonada por essa caneta. E aí eu passei por uma loja Haikai, que é aquela loja de papelaria incrível, e aí eu vi essas canetas. Eu queria muito a Clena, vocês sabem que no mês de maio eu tô usando a Clena pra toda a parte escrita. Ela é linda, o corpinho dela é lindo, gente, é meio vintage assim. Só que é a mesma caneta, a mesma ponta, agulha, tudo, só muda as cores, é óbvio, mas esse corpinho só tem 4 cores. E a azul petróleo desse corpinho eu não consigo achar em lugar nenhum. Na Haikai não tinha, nas lojas online que eu comprei canetas da última vez não tinha, então eu acabei não comprando, mas aí o rapaz me mostrou que tinha da Energel nesse outro corpinho aqui, que é bonito também, só não é vintage igual esse, mas eu não conhecia, e aí eu comprei a petróleo, comprei essa azul, que eu não sei exatamente qual é o nome desse azul, mas é um azul, e esse vermelho bem escuro, é tipo um vinho, sabe? E aí, de início, a minha ideia era, ou eu vou fazer com vermelho, ou eu vou fazer com azul petróleo. Eu fiquei nessa dúvida, em qual que eu vou fazer primeiro, e aí eu tava muito, muito inclinada a fazer com vermelho, porque eu achei muito linda, olha essa cor, é um vermelho bem escuro, eu achei muito linda. Então eu pensei em fazer os cogumelos, que eu tinha falado no mês anterior. Então eu comecei a pegar algumas cores que combinassem pra eu fazer, tudo vermelhado assim. Só que eu não sei se eu tava gostando muito, aí eu tirei algumas cores, coloquei outras, coloquei umas cores extras pra colocar, por exemplo, vasinhos de planta e tudo mais. E aí, pesquisando, eu encontrei o quê? Baleias. E eu me lembrei que junho é a época da migração das baleias. As baleias vêm aqui para o litoral norte de São Paulo na época de junho, porque elas buscam águas mais frias, mais quentes. Eu não sei, gente, eu só sei que elas vêm pra cá. E aí eu falei, então, de início eu pensei em fazer com a caneta preta e fazer tudo preto e cinza. Mas aí eu falei, não, eu gosto de cor, então eu não vou abusar dessa ideia ainda agora. Eu quero fazer isso um dia, mas não agora. Então eu resolvi ir pras baleias. E aí eu comecei a escolher cores comecei a misturar cores pra ver o que eu ia usar. E eu cheguei a essa parte aqui de baixo. Então eu vou usar esse azul, que é um azul que é muito bonito, eu gosto muito dele, que é daquela linha da Staedtler que eu tenho, que eu já falei sobre ela lá, tá num destaques lá do Instagram, inclusive. Só que, espero não sofrer muito com essa caneta, porque ela solta muito tinta, ela tem um probleminha, mas eu gosto tanto da cor dela, então eu resolvi brincar com ela um pouquinho. E a minha ideia é brincar com ela com o cinza, que é um cinza mais clarinho, aqui, tá vendo? E esse azul que quase não aparece, tá vendo? Fazer uma brincadeira com essas três cores. E aí, onde eu for incluir alguma outra coisa, usar esse que é um verde, é o verde jade, Então eu acho que vai dar bom também usar ele. Aí eu fui procurar as minhas washi tapes e eu achei essas washi tapes aqui todas que combinam com o tema, inclusive um washi tape de baleia, gente. Como que eu não pensei que eu tinha um washi tape de baleia, não é mesmo? Então eu tenho um washi tape de baleia, de ondas.
Até essa com folhinhas eu deixei aqui pra gente brincar. E essa que tem dourado, por quê? Porque eu quero incluir dourado. Inclusive eu peguei a caneta dourada pra usar em detalhes, brilhinhos e tudo mais. Minha ideia é usar pra escrita e pra detalhes, e pro o contorno e desenho e tudo mais. Eu vou usar essas duas canetas novas que eu comprei da Energel, que é essa marinho aqui, não é marinho, é petróleo, azul petróleo, e esse outro azul aqui que eu não sei qual é o nome da cor, mas é linda também. Eu peguei essas canetas aqui, que são 005, 02 e 03. Tem duas que é da Graphtec, que é da Cis, né? E tem uma que é da Pilot. Eu peguei elas no caso de eu querer fazer talvez contornos mais delicados e tudo mais, detalhes com elas. E eu peguei essa aqui, que é aquela Touch, que eu amo também, adoro essa caneta, no cinza, mas eu ainda não tenho certeza se eu vou usar ela, ainda estou na dúvida. Vai ser tudo muita experimentação. Estou sendo muito ousada, porque, gente, desenhos de baleia, tipo, é a primeira vez que eu vou fazer desenho, né, eu tô começando a ousar, né, me desafiar um pouquinho mais a desenhar, então vamos ver no que vai dar. Então vocês acompanhem agora, né, como que eu vou fazer o meu mês de junho. Pra mim, desenhar é quase que uma terapia, assim, sabe? Quando eu não tô bem, quando eu tô me sentindo meio deprimida, quando eu não tô legal, às vezes eu não consigo me concentrar no trabalho ou em qualquer outra coisa. Aí eu sento e desenho, sabe? E parece que, assim, é aquele momento terapia pra mim, é aquele momento em que eu esqueço de tudo, é um momento que eu me fecho ali dentro daquele meu mundinho. E geralmente isso me faz me sentir bem. É claro que não traz cura nenhuma, eu não fico melhor, nem nada, mas pelo menos tira aquela angústia, sabe, mais pesada. E eu acho que é por isso que eu tenho desenhado tanto ultimamente. É difícil falar sobre esse assunto, inclusive, porque eu não tenho costume, acho que, de falar de coisas tão pessoais. Ao mesmo tempo em que eu me exponho bastante, eu também sou muito introspectiva, então eu acabo não me expondo muito ao mesmo tempo. Então, às vezes eu me sinto até meio estranha falando sobre o assunto. Eu não tenho muito conhecimento ainda sobre o transtorno bipolar, né? Se eu não me engano, é transtorno de personalidade bipolar. Eu não tenho muito conhecimento ainda. Eu vi alguns vídeos na internet de médicos falando sobre o assunto. E eu conversei muito pouquinho com um médico que foi quem me diagnosticou. E assim, né, baseado nas coisas que a gente conversou, nos relatos que eu fiz pra ele e dos vídeos que eu vi e tudo mais, eu me identifiquei muito com os sintomas, né, as oscilações de humor. Eu me lembro até de criança eu ter esses tipos de oscilação de humor e eu achava que eu tinha depressão, só que ao mesmo tempo eu achava estranho, porque eu nunca tive uma depressão severa ou uma depressão constante, sabe? Era exatamente essa coisa da oscilação. Então eu tinha momentos em que eu tava, né, deprimida, onde eu não tinha vontade de fazer nada, onde eu não via muita alegria nas coisas, né, do dia a dia, na vida, enfim. E ao mesmo tempo eu tinha outros momentos onde eu tava super agitada, mega eufórica, querendo fazer acontecer. E isso sempre foi um grande problema na minha vida, porque muitas vezes eu engajava em algo, porque eu tava na loucura ali pra fazer algo acontecer, toda cheia de energia e tudo mais, que hoje eu entendo que é um quadro de mania, porque dentro da bipolaridade a gente tem o polo positivo e o polo negativo, né? Então o polo negativo é quando a gente entra na depressão, né? Nessa parte mais melancólica, mais indisposta, mais sem querer fazer nada. E a gente tem o polo positivo, que aí a gente vai lá pro topo da energia, mas que ultrapassa, na verdade, né? Então, leva às compulsões, então compulsão alimentar, tem gente que vai pra compulsão por drogas, por bebida, por compras. Então, eu me peguei nos últimos meses, às vezes tendo, inclusive, essas compulsões por compra, por exemplo. É claro, compulsão por comida, né? Eu tenho essa questão da compulsão por comida, não é de agora, né? Inclusive, né, eu sou obesa.
e eu estou obesa, né? E eu comecei, inclusive, né, o plano alimentar, eu comecei um tratamento para emagrecimento, eu tava indo super bem, mas quando eu entrei no quadro de mania, foi tudo por água abaixo, foi muito difícil de manter o ritmo, de conseguir manter a minha alimentação dentro do plano com a nutricionista e tudo mais. Então eu já marquei um retorno com a nutricionista, agora eu vou passar também, né, no psiquiatra, para continuar os meus tratamentos, para encontrar ali, né, os equilíbrios que eu preciso. Eu estou tomando medicamento e, como eu disse, ele não tá surtindo o efeito esperado. Ele surtiu o efeito esperado durante um tempo, depois não mais. Quando eu tomo uma dose um pouco maior, eu acabo ficando sonolenta, e quando eu tomo uma dose menor, me parece que não está fazendo o efeito que deveria. Então eu vou conversar tudo isso com o médico, então vamos ver como vai ser. E é difícil lidar com isso, principalmente quando as demandas da vida estão chamando a gente. Então nesse meio tempo todo, eu tava aí tendo esses quadros todos. E, por exemplo, meu marido passou por cirurgia, ficou debilitado, ele precisava de mim. Ele não estava contribuindo a sua parte nos serviços de casa, por exemplo, então isso acabou me sobrecarregando. Os meus pais, que também estão com alguns problemas de saúde e que acabam também demandando um pouco mais de mim. Então, assim, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo enquanto eu estava passando por esses quadros. Então, gente, existem momentos na vida em que a gente fica... São fases, né, em que a gente tem que respirar fundo, encontrar os seus momentos ali, os seus lugares de poder respirar, de poder, né, tentar aliviar esse peso e poder retomar depois, né? Então eu acho que é isso que eu tô vivendo agora. Então vamos ver como vai desenrolar os próximos capítulos. Mas agora vamos falar um pouquinho mais então sobre os desenhos, né, que eu estou fazendo aqui. Eu falo que eu tô usando nos desenhos porque eu não tenho muita prática, eu gosto de desenhar. Aos pouquinhos eu fui praticando aqui e ali, mas muito pouco mesmo. E eu tenho muita dificuldade de desenhar coisas orgânicas, né? Então, animais, pessoas, objetos são um pouco mais fáceis para mim, né? Mas na hora de desenhar animais e pessoas é bem mais difícil. Aí eu desenhei os insetos, né? As abelhinhas, junto com os ursos da última vez. Eu já meio que ousei um pouquinho nesse sentido. E aí, dessa vez eu falei, quer saber? Vou tentar. E eu peguei algumas ideias na internet e eu vi que a galera usa muito essa pegada da baleia com a lua e os planetas. E eu quis ir para essa linha porque eu queria usar o dourado e eu não queria fazer coisas do mar, eu queria ficar mais só na baleia mesmo. Então eu resolvi incluir o dourado nos detalhes, nos brilhos e na lua, enfim. Então foi por isso que eu acabei escolhendo essa temática desse jeito. Além da capa, eu de novo tô me inspirando bastante na Lila Journals, né? Então eu tenho buscado alguns elementos que eu trouxe do que ela costuma fazer, o formato, o jeitinho mais delicado que ela faz, apesar de eu não estar fazendo tão delicado quanto ela. E aqui do lado eu acabei fazendo aquela frase que nos outros meses, até gravei um vídeo aqui de lettering, porque eu não estava fazendo nos meses anteriores, lembram? A frase também veio de um vídeo da Lila que eu tava assistindo, e na hora que eu vi a frase eu falei, meu, é minha, sabe? Tipo, é o momento que eu tô vivendo. Porque a frase é assim: talvez estar perdida seja a maneira mais verdadeira e bonita de se encontrar. Quem sabe? Talvez seja. Na verdade, foi uma tradução livre que eu fiz aqui, eu mudei um pouquinho, mas que eu acho que reflete bem como eu tô me sentindo. Em alguns momentos eu tô me sentindo bastante perdida, mas é por conta realmente dessas oscilações de humor. Então, já vou pedir desculpa para você que tá assistindo, pela qualidade do vídeo, pela qualidade do áudio, porque eu ainda não tenho os equipamentos ideais. E eu gravei em dias diferentes, em horários diferentes, então... inclusive um dia tava mais ensolarado, outro dia tava completamente nublado, tempo fechado, eu tive que usar a ring light, então muda a cor, enfim, né, muda bastante a tonalidade, questão de luz, e mesmo o áudio tá com várias falhinhas aí, mas eu acho que a mensagem tá sendo passada e por enquanto é isso que temos. Bom, esse é o meu calendário, que é aquele que eu uso para as tarefas de trabalho, para os prazos, né, lançamentos de loja e tudo mais. Se vocês notaram aqui, ele já veio pronto, eu só tô fazendo a parte de ilustração, porque a gente já tá aqui com 19 minutos de vídeo, mais de 19 minutos de vídeo. E isso porque eu só fiz as capas. Quando eu me dei conta disso, eu percebi que eu precisava
agilizar as coisas. Então, na noite anterior, eu fiz toda a parte de linhas, colei washi tapes, fiz os cortes das páginas que eu corto, colei o washi tape ali nas abinhas, fiz tudo que eu podia fazer que não fosse ilustração para agilizar, para fazer aqui com vocês só a parte de ilustração, porque senão eu ia ficar com um vídeo de 2 horas. E foi isso que eu fiz, então. Por isso que já veio pronto. Então aqui eu só desenhei a baleia, a lua e fiz os detalhezinhos. Gente, olha essa washi tape de baleia, é a coisa mais linda essa washi tape. E eu não lembrava que eu tinha ela, ela veio num conjunto que eu comprei uma vez, de várias washi tapes azuis, e algumas tinham, né, tinha essa de ondinha que tá ali em cima, e tem essa de baleia que tá aí embaixo, e cara, ela é muito linda e ela combinou perfeitamente nessa temática. Esta é a minha página de planejamento pessoal e eu resolvi dessa vez não fazer as semanas, dividir as semanas. Coloquei ali minhas tarefas semanais de novo, que eu gostei disso do mês passado. E dessa vez eu resolvi fazer um Dutch Door, né? Chamam de Dutch Door essas folhinhas divididas, para fazer aquela parte de como estou, né? Que eu gosto de escrever no final de cada semana. Então eu coloquei aí no centro, tem esse Dutch Door. E aí a parte de planejamento fica nas 2 outras páginas. Achei que seria legal colocar tudo junto, já que tem a ver, né? Assim, é tudo sobre eu, é pessoal, né? Então eu resolvi colocar tudo junto. E aí eu enfeitei só um pouquinho, não coloquei muito enfeite aqui, exatamente porque eu preciso de espaço para escrever, né? Então eu deixei dessa forma. O papel desse caderno, ele é bem resistente, eu gosto muito dele, então eu não preciso colar 2 folhas como eu fazia com os cadernos da Zuba. Eu corto e ele é 90 gramas também, a gramatura, né? Mas ele é mais resistente, então ele fica de boa, assim, cortado sem muita dificuldade. Inclusive essa parte de pintura, vocês veem que eu pinto bastante, eu passo o marcador mais de uma vez por cima e tudo mais. E ainda assim ele não mancha do outro lado, raramente mancha pro outro lado. Eu achei impressionante esse papel. E ele tem uma textura meio grosseira, assim, eu gosto, sabe? Ele é meio áspero. Não é muito exagerado não, mas é um pouco e eu gosto bastante. Eu comprei esse papel na Oficina Full, que esse é o caderno que eu mesma criei, né? Com encadernação Copta e ficou bem ruim. Mas foi a minha primeira, né, Copta, encadernação Copta, então espero melhorar nas próximas. Bom, essa é a minha página de hábitos, né? Então é aquela página... Eu fiz o mesmo modelinho do mês passado, que eu gostei muito, que também é inspiração da Lila Journals. Só que eu incluí outros desenhos. E se vocês notaram aqui, eu resolvi fazer um teste numa última luazinha lá. E aí eu resolvi, então, fazer a partir de agora assim. Não fazer o contorno com a caneta azul e fazer direto no dourado. E eu gostei, achei que ficou mais legal do que com o contorno azul. Então eu fiz essas assim. Confesso que eu ainda tô me acostumando. Eu acho que, como eu tenho uma tendência mais às cores quentes, eu gosto muito das cores quentes. Então, toda vez que eu vou pros marronzinhos, pros laranjas, amarelos, até mesmo o vermelho não é a minha cor favorita, mas também eu acabo me acostumando muito rápido. Mas quando eu vou pras cores mais frias, o lilás, o rosa mais frio, o rosa, aquele rosa indo pro lilás e mesmo o azul, como é aqui, eu tenho essa tendência a demorar um pouquinho pra me acostumar. E é isso que tá acontecendo aqui. Demorei um pouquinho pra me acostumar. Tô olhando pro meu bullet journal vários momentos e eu ainda não me acostumei com essas cores. Mas ok, né? Essa página aqui é a página de agenda de redes sociais, né, das minhas postagens em redes sociais. E aí, como eu deixei 2 páginas, porque eu pretendo usar uma página para talvez fazer anotações de ideias que possam surgir, como eu sabia que ia ser muito espaço, porque ia sobrar espaço que provavelmente eu não vou usar,
Eu resolvi então fazer uma ilustração maior e aí eu fiz esse desenho que eu também me inspirei por uma imagem que eu achei na internet, dessa ideia da baleia com as nuvens envolvendo e tudo mais. Então, foi por isso que eu fiz essa ilustração. Se você estiver prestando muita atenção, você vai notar que tem coisas que às vezes eu esqueço de fazer durante a gravação, enquanto eu tô com a câmera ligada, e aí depois eu acabo finalizando e fazendo detalhes ou coisas que eu esqueci fora das câmeras, porque inclusive eu acho bem difícil de pintar e desenhar estando com a câmera ali em cima, porque às vezes eu não posso mudar muito a posição e é uma posição ruim pra mim, então às vezes eu tenho que fazer um certo contorcionismo, mas acaba que eu também acabo esquecendo algumas coisas e por isso você vai notar que tem detalhes que eu faço depois. Esse é um dos desconfortos pelos quais eu não tava gravando Plan With Me também, porque eu acho muito difícil de desenhar assim na câmera. Mas eu resolvi, né? Eu venho me desafiando, então acho que eu vou ter que conseguir dessa vez. Então vamos ver agora como que ficou tudo, do comecinho ao fim, todas as páginas. Eu ainda tô me acostumando, como eu comentei, mas eu tô gostando bastante de me desafiar, a desenhar coisas diferentes. Assim eu vou treinando o desenho. É o meu 13º mês consecutivo no Bullet Journal desenhando ou fazendo colagens, enfim. Mantendo assim essa consistência e eu tô bem feliz que eu tô me desafiando a fazer essas coisas. Espero que você também tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.